sei lá, uma memória muito boa é quando a gente tomava banho, se preparava. Meu pai chegava às 9 horas, né? E a gente ficava tudo esperando ele chegar. E quando ele morreu, minha mãe decidiu a gente ficar um mês na casa da minha tia. Porque ela tava com medo de voltar e de lembrar. E a gente ficou por lá. E a primeira vez que a gente foi pra casa, a gente fez toda a rotina normal. E quando deu 9 horas eu vi a porta, parecia que ia mexer, sabe? Expectativa que ele ia chegar, parecia que ele ia vir. E acho que foi um dos dias mais assim tensos da minha vida. Eu lembro que os meus pais se separaram e certa vez minha mãe fugindo do meu pai e pra ele não me ver, a gente foi pra praia, pra casa da praia que a gente tinha, e chegando lá, apesar de ser tão pequena, eu lembro que eu não conseguia dormir, né? E nessas insônias de madrugada, eu fui na janela e vi minha mãe beijando um cara na piscina. Isso pra mim foi muito difícil, sabe? Eu chorei bastante. Fiquei a viagem toda sem falar com ela. Ela até se questionava por que eu não tava... O que foi? E eu não dizia nada porque eu tava muito magoada. Eu não sei se eu me senti traída pelo fato dela esconder também a separação dela com o meu pai, ou por ter visto ela beijando outro cara esses turbilhões de coisas na minha cabeça, sabe? E uma coisa que eu sinto falta é o que me deixa muito... acho que uma coisa que me prende é que eu lembro da fisionomia do meu pai todinho, mas eu não lembro da voz dele. E acho que é difícil, né? Nos sonhos eu consigo vê-lo, mas eu não consigo escutar a voz dele. É sempre como se fosse um filme mudo. E nem legenda tem. Acho que é isso que me deixa presa. A minha infância eu brinquei muito. Eu acho que fica até um pouco difícil de eu ter uma história triste. Aliás, eu acho que eu não tenho uma história triste. Talvez seja porque eu tenho mania de guardar as lembranças boas. Mas eu gosto muito da minha lembrança que a gente brincava na rua. Eu era caçula de quatro irmãos. 3 meninos e uma menina. E a gente era dono da rua. A gente comandava a rua. Os carros passavam só por um instante, porque o restante era tudo nosso. E a minha brincadeira preferida era quando era de lobisomem. Que eu sentia meus primos se transformarem em um lobisomem. Era emocionante. Talvez seja por isso que eu faço teatro. Eu gostava da emoção de brincar na rua. E o mais gostoso depois era esperar meu pai chegar, abrir o portão e tá todo mundo tomado banho, todo mundo limpinho depois de um dia de ser dono da rua. E a gente escutava ele abrir o portão assim, todo mundo quietinho, como se ninguém tinha feito nada durante o dia. E acho que é laço a família, sabe? Acho que a família, ela é tudo e ela é nada. Ou às vezes, quando eu aprontava muito nessa rua, os meus irmãos colocavam bilhetes na geladeira. Às vezes eu apanhava, às vezes não. Mas depois acabava brincando no outro dia igual. Ou acabava me mijando no outro dia. Meu nome é Andresa Dias Alves. Eu
tenho 20 anos. E falar de família pra mim é um pouco complicado, assim. Porque pra mim eu tive essa coisa da estrutura de mãe, pai, filho, quando meu pai era vivo. Assim, sabe? E família deveria, não sei, pode ser loucura minha, ser o alicerce, sabe? E quando você perde um membro da família, quando você perde uma pessoa pra sempre, ou não pra sempre, não sei, mas quando você perde, ela se desestrutura, sabe? Eu não sei a palavra que vai, sabe, definir, mas depois que eu perdi o meu pai, um pedaço de mim, da minha família se foi, sabe? E família pra mim é amor, como tudo na vida, né? Essas minhas ideologias loucas. Mas é o alicerce, sabe? Acho que é isso. Ah, tem uma vez, talvez seja uma história triste pro meu irmão, mas pra mim não. Eu queria muito levar uma boneca. Ele ia buscar meu outro irmão. E eu queria muito levar minha boneca. E aí ele não queria que eu levasse a boneca. E eu falei, o quê? Eu não vou levar minha boneca? E eu joguei a boneca nele, bateu na boca dele. E ele, acho que ele teve que dar uns 3 pontos na boca, porque eu não podia levar a boneca. Eu acabei levando a boneca, ele levou 3 pontos e eu não apanhei. E eu levei a boneca. Ou seja, eu sempre fui muita caçula e sofria, mas também dava muita risada. Meu nome é Giovana Gomes Paixão. O Gomes veio da Bahia e o Paixão da Paraíba. Eu tenho 17 anos. Família. Eu acho, talvez, provavelmente, que quando a gente fala de família as coisas são outras. É aquilo que vem lá do fundinho, sabe? É aquilo que criou lembranças e é o que formou. Então a minha palavra para família é construção. E eu faço uma bela analogia com a música do Chico, talvez. Com a construção do Chico. Que talvez tudo se construa para morrer numa contramão. E pode ser também a construção é o que forma o alicerce, é a construção que fortalece, é a construção que edifica, é a construção que forma. E às vezes as construções não são planas, às vezes elas são esburacadas, mas não deixam de ser construções. Minha mãe dizia assim quando eu era criança que, até hoje ela diz assim, mas não tanto quanto antes, que mente vazia é oficina do diabo. Aí às vezes quando me parava pensando em nada, eu ficava, tem que pensar alguma coisa, senão o diabo vai ficar entrando na minha cabeça, aí eu ficava assustada. Minha avó dizia assim, que quando a natureza pede, a gente tem que obedecer. Então, ou seja, quando você não quer ir para um lugar, não vai, porque a sua natureza está pedindo para você ficar em casa, fica. Vai. Eu lembro, minha mãe diz assim pro meu irmão: se não é bom na pontaria, senta. E ela fala isso direto pra ele. Minha avó sempre fala atravessar. Ela é mineira, né? Ela nunca fala atravessar. E me chama de Raquel. Nunca Raquel, sempre Raquel. A minha avó, desde quando eu sou criança, ela usa um coquinho amarrado por 3 grampos. E desde que eu sou criança, eu pegava os grampinhos dela e escondia. E aí eu ia atrás do sofá assim e pegava. Hoje em dia eu não faço muito, porque senão ela fica muito brava e chateada.
Mas eu ainda consigo tirar alguns. Às vezes eu era mais rápida e tirava os 3 e ela ficava com o cabelo solto e falava, tá linda! Mas ela não gostava. Eu lembro que quando eu era pequena, quando eu via os sapatos, chinelo, qualquer coisa que fosse virado, o pessoal falava que minha mãe ia morrer. Aí eu lembro que, eu não podia ver um sapato virado que eu, tipo, desvirava. Eu falava assim, não, senão minha mãe vai morrer. E era superstição mesmo, tipo, antes de dormir, se eu visse meu chinelo virado, eu levantava, desvirava ele pra minha mãe não morrer, cara. Eu acho que isso ia salvar ela. Minha mãe trabalhava uma época e eu voltava da escola e ficava sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha dentro de casa. Aí eu ia pra sacada e ficava chorando. Até a hora que ela chegava. Quando eu chegava em casa com muito calor, a minha avó ia com o chinelo na porta, porque não podia pisar no chão, e até hoje. E também não pode tomar banho quando o corpo tá quente. Então quando eu tô com muito calor, eu não tomo banho. Mas eu tenho vontade de tomar banho gelado. Mas eu não tomo. Quando meu avô era vivo, ele morava com a gente, né? Eu, minha mãe e meu irmão. E aí eu lembro que era muito louco. Ele cuidava da gente enquanto minha mãe trabalhava. Então foram diversas situações, brincadeiras que... Eu lembro que uma vez ele virava os olhos, ele apagava as luzes, assustava a gente, assim, eu ficava morrendo de medo, que ele ficava com os olhos tudo branco. Eu e minha irmã, a gente não via a hora do meu pai chegar. Aí a gente preparava os cobertores, assim, as coisas, que a gente ia brincar de cabaninha, né? Aí a gente tinha aquelas 2 camas, assim. Beliche. Aí meu pai ajudava a gente a montar beliche, assim, as nossas cabanas eram as melhores. A gente não tinha condições de montar uma casa na